Uma parede, um furo, dois estranhos. Uma história que remonta a séculos. A psicologia do prazer sem rosto. Regras de etiqueta que ninguém escreveu, mas todos respeitam. Uma barreira física que se tornou um símbolo de liberdade. Você assiste a partir de agora Glory Hole, a arquitetura do segredo e do anonimato. Quando pensamos em arquitetura, geralmente imaginamos prédios, pontes ou casas. Mas existe uma microarquitetura que foi desenhada com um propósito muito específico: garantir o prazer, mantendo o anonimato absoluto. Como surgiu a ideia de interagir intimamente com alguém que você não vê? Quais são os códigos de conduta desses locais? E o que a psicologia diz sobre o desejo de se conectar com um desconhecido, separado apenas por uma parede? Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o Glory Hole. Sem preconceitos, sem julgamentos e com muita informação. Então, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Vamos desvendar juntos o que há do outro lado da parede. A nossa repórter Larissa Pimenta já esteve em um clube liberal, frequentado por casais, para mostrar como é essa arquitetura. Então nós temos essas cabines que tem comunicação com a outra cabine. Então aqui dá pra ver, ó, tem um buraquinho aqui, ó. Mostra pra gente, Jonathan, aqui, ó. Tem um buraquinho pra outra cabine aqui. Aí, vamos lá. Fechada, você tem dois buracos. Você pode ter um casal aqui ou um solteiro em cada parte, né, se comunicando com aquela cabine lá. E também com essa outra cabine, ó. Essa cabine é outra que tem a poltrona, o cavalinho. Essa é uma cabine para até 7, 8 casais. Se quiser, cabe com conforto. Bem grande mesmo. E as de cá, elas já têm... o mais alto que é para a pessoa olhar, né? A pessoa quiser olhar aqui. Colocar os peitos, as mamas. Entendi. Entendeu? A pessoa pode estar do lado de dentro oferecendo para quem está fora. Faz o que quiser, né? Ou quem está fora oferecendo para quem está dentro. Para entender o presente, precisamos olhar para o passado. Muita gente acha que o Glory Hole é uma invenção moderna, mas há relatos históricos que sugerem que a ideia de passagem de prazer através de paredes é muito mais antiga do que imaginamos. Alguns historiadores apontam até para a Inglaterra do século XVIII. A origem exata é difícil de rastrear.
justamente pela natureza clandestina da prática. No entanto, a teoria mais aceita nos leva a Londres do século XVIII e XIX. Dizem que, em algumas tabernas e locais de encontro, pequenos orifícios eram feitos em paredes de madeira para permitir interações rápidas e discretas, muitas vezes evitando as rigorosas leis morais da época vitoriana. Mas foi no século XX, especialmente nos Estados Unidos, pós-Segunda Guerra, que o conceito se consolidou como o conhecemos hoje. Em uma época onde a homossexualidade era criminalizada e perseguida pela polícia, o banheiro público se tornou um refúgio perigoso, mas necessário. A arquitetura do Glory Hole surgiu, então, como uma solução de segurança. A parede não era apenas uma barreira física, ela era um escudo. Ela protegia a identidade. Se a polícia entrasse, você estava apenas em uma cabine fechada. Ninguém podia provar quem estava do outro lado. O buraco na parede se tornou um símbolo de resistência e de uma busca desesperada por conexão em tempos de repressão. Tecnicamente, a estrutura é simples, mas funcional. Geralmente localizados em divisórias de banheiros públicos, cabines de vídeo mais 18 ou clubes específicos, o orifício é posicionado a uma altura estratégica para permitir o acesso sentado ou em pé. Hoje, em clubes liberais modernos, essa arquitetura evoluiu. Existem paredes acolchoadas, materiais higienizáveis e até design pensado para o conforto, mas o princípio permanece o mesmo: a separação visual total. Agora você deve estar se perguntando, como isso funciona na prática sem virar uma confusão? A resposta está no que chamamos de etiqueta do silêncio. Existem regras não ditas, códigos de conduta que são respeitados rigorosamente dentro dessa, digamos, comunidade. É quase um ritual onde a comunicação não verbal fala mais alto do que palavras. A regra número 1 do Glory Hole é o anonimato. Diferente de outros encontros, aqui não há troca de nomes, não há conversa fiada e, principalmente, não há contato visual com o rosto. Tentar olhar por cima da divisória ou forçar a visão pelo buraco é considerado uma grave quebra de etiqueta, além de ser visto como uma invasão de privacidade. A comunicação acontece por gestos sutis. Um toque na parede, a posição dos pés sob a divisória, ou o simples ato de se aproximar ou se afastar do orifício. É um jogo de consentimento silencioso. Se alguém se afasta, o sinal é claro: não. E isso é respeitado imediatamente. Essa dinâmica cria um ambiente onde o status social, a beleza do rosto, a idade ou a raça muitas vezes deixam de importar. O que importa é o ato em si. Um executivo de terno pode estar de um lado e um estudante do outro, e essas hierarquias sociais desaparecem diante da parede. Psicologicamente, o Glory Hole ativa uma fantasia poderosa: a objetificação consensual. Para muitos, o excitante não é apenas o ato físico, mas o mistério. Quem está do outro lado? A imaginação preenche as lacunas que a visão não alcança. Além disso, há o alívio da performance social. Você não precisa se preocupar com as suas expressões faciais, se está sorrindo, se está bonito. É um momento de puro egoísmo e altruísmo simultâneos, focado exclusivamente na sensação, sem as complexidades de uma relação interpessoal tradicional. É fascinante pensar como uma simples parede pode mudar toda a dinâmica humana, não é mesmo? Mas é importante lembrar que, apesar de ser um cenário de fantasia, ainda é um mundo real.
E no mundo real, existem riscos. A questão da segurança e da saúde é um ponto crucial. Em locais clandestinos, a higiene pode ser um problema sério, mas o maior risco histórico sempre foi a lei. Durante décadas, esses locais foram alvos de batidas policiais, onde homens eram presos e tinham suas vidas expostas e destruídas apenas por buscarem esse tipo de encontro. Hoje, com a evolução dos direitos LGBTQIA+, e a liberação da sociedade, o Glory Hole saiu do submundo dos banheiros de rodoviária e ganhou espaços temáticos, clubes de luxo e até festas dedicadas a isso. Atualmente, a cultura do Glory Hole se expandiu. Não é apenas sobre o público masculino gay. Existem locais e festas que exploram essa dinâmica para casais héteros e públicos diversos. A ideia do mistério é universal. A arquitetura também mudou. O que era improvisado com uma faca ou uma serra-copo em um banheiro público sujo, hoje é projetado por arquitetos em clubes liberais e saunas, com materiais confortáveis e iluminação ambiente. A parede, que antes era um escudo contra a polícia, hoje é um acessório para aguçar, uma ferramenta lúdica para quem quer explorar o prazer sem as amarras da identidade. Mas para entender como o Glory Hole se tornou um fenômeno, precisamos falar sobre o cruising. Esse termo em inglês, que podemos traduzir como a caçada ou a ronda, define o ato de transitar por espaços públicos em busca de parceiros, muitas vezes de forma silenciosa e quase invisível para quem está de fora. Antes da internet, o Glory Hole não era apenas um buraco na parede. Ele era um ponto final de um ritual complexo de linguagem corporal e códigos secretos. Historicamente, o cruising criou uma sociedade secreta dentro da sociedade comum. Em meados do século XX, existia até um termo sociológico para os banheiros públicos usados para essa finalidade. Eles eram chamados de tea rooms, ou traduzindo, salas de chá. Dentro desses espaços, havia uma hierarquia e funções definidas. Um estudo clássico dos anos de 1970 revelou que muitas vezes a ação não envolvia apenas 2 pessoas, mas 3. Havia a figura do Watch Queen, o vigia. O vigia era alguém que ficava na porta ou na pia, fingindo lavar as mãos ou pentear o cabelo. A função dele era alertar os outros sobre a chegada da polícia ou de pessoas alheias ao código. Em troca dessa segurança, ele podia assistir o que acontecia através das frestas. Era um sistema de cooperação mútua baseada no medo e no desejo. E como eles se comunicavam sem falar uma palavra? Aqui entra a fascinante linguagem dos pés. Você já deve ter visto em filmes alguém batendo o pé no chão do banheiro. E isso não é ficção. O tap dance, ou a dança do sapateado, era o código universal. O posicionamento dos pés sob a divisória indicava tudo: o interesse, a passividade, a atividade ou o sinal para o outro se aproximar da parede. Era uma conversa inteira feita apenas com a ponta do sapato. Além dos banheiros, o cruising se espalhou para as estradas. As paradas de caminhoneiros se tornaram pontos dessa cultura.
Aqui surgiu o conceito dos Glory Rigs, caminhoneiros que, passando dias na estrada e buscando anonimato total, adaptavam suas próprias cabines ou usavam os banheiros dessas paradas como pontos de encontro rápido. A transitoriedade da estrada, o fato de você estar aqui hoje e em outro estado amanhã, era o combustível perfeito para o anonimato. Mas o século XXI mudou tudo. A tecnologia matou o mistério do cruising físico. Hoje a caçada não é mais feita a pé. Olha só, ela é feita com o dedo na tela do celular. Aplicativos de geolocalização criaram o que podemos chamar de cruising digital. Você não precisa mais entrar em banheiro e esperar a sorte. Os aplicativos mostram exatamente onde há um ponto ativo, quem está lá e até avaliações do local. Isso gerou um fenômeno curioso: a domesticação do Glory Hole. Com a facilidade de encontrar pessoas online, muitos praticantes levaram a estrutura para dentro de casa. Hoje é comum encontrar perfis em aplicativos que são, literalmente, anfitriões de parede. Pessoas que adaptam portas de quartos ou garagens em suas próprias residências e recebem desconhecidos com horário marcado. A arquitetura pública e perigosa do passado se tornou privada e controlada. O elemento de risco policial diminuiu, mas a psicologia permanece a mesma. A barreira física ainda é o que permite que duas pessoas se conectem intimamente, mantendo a distância segura de serem estranhos perfeitos. O cruising evoluiu. Ele deixou de ser uma necessidade de esconderijo para se tornar uma preferência de estilo de vida, onde a tecnologia facilita o encontro, mas a parede ainda garante o mistério. E você? Imaginava que existia tantas regras e história por trás de um simples buraco na parede? Comente aqui. Aproveite e deixe as suas sugestões de temas para os próximos conteúdos. E se gostou desse vídeo, não esqueça do like. É um assunto diferente, eu sei, mas aqui a gente explora tudo com respeito e curiosidade. E aproveite e compartilhe com aquele amigo que gosta de histórias inusitadas e até de Glory Hole. Eu sou o Eberton Lopes e esse foi mais um episódio do Vim Te Mostrar, o canal mais curioso do mundo, e eu fico por aqui, mas você pode maratonar os nossos conteúdos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!